e gote, que significa brinca bem. No Perdidos e Achados desta noite recuperamos a história de um golfinho que há 13 anos sobrevoou o estuário do Sado. Foi a solução encontrada para salvar o animal que tinha encalhado no esteiro do rio. Era um dos ruazes da população residente no estuário e, por coincidência, chamava-se Asa. Hoje relembramos a história do salvamento do Asa e vamos saber como está agora o ruaz que voou no dia 7 de abril de 99. Estive aqui 20 e tal anos e aconteceu aquela vez. Era uma operação que tinha bastantes riscos, é uma operação que nunca tinha sido feita. É um episódio único que felizmente correu bem, mas é uma coisa que dificilmente se voltará a repetir. O salvamento do Asa foi sem dúvida um dos maiores desafios da minha vida. A memória mais forte foi o momento de ver o Asa levantar voo. Foi aí que eu desmaiei e desliguei. Um bocado a sensação de missão cumprida. A bióloga Raquel Gaspar prepara-se para mais uma saída de monitorização da população de ruazes residente no estuário do Sado. Se fôssemos mergulhadores, estávamos a vestir o fato. Assim temos que vestir este fato protetor solar. Juntamente com Marina Sequeira, também ela especialista em mamíferos marinhos, e Carlos Silva, vigilante da natureza, Raquel irá passar as próximas horas no rio, atrás dos ruazes. Em cada saída no âmbito do Plano de Ação para a Salvaguarda e Monitorização da População de Ruazes do Sado, é importante anotar os avistamentos e o comportamento dos animais, bem como fotografá-los. Todos os golfinhos são identificáveis através da sua barbatana dorsal. Como nós somos identificáveis através da nossa cara, a barbatana do Asa é uma barbatana inclinada, que é uma característica que se consegue visualizar muito bem ao longe. O Asa é um dos animais mais assíduos. Normalmente não falta. Com muitos anos de experiência a trabalhar com este grupo, um dos poucos do mundo e o único em Portugal que reside num estuário, Raquel sabe distinguir cada um dos animais através da forma da barbatana dorsal e trata-os pelo nome. O Cocas, o Moisés, a Irma, que é a irmã da cria que nasceu esta semana, a Azul e a sua filhota, a Ligeiro, a mãe do Moisés, o Cavalito, e este está aqui a rebuliçar-se. É o Cocas. E o Manaia, todo marcado. É o Asa. Lindo. Lindo. Tenho que dizer uma coisa. A Isis hoje faz 13 anos. Isis, a filha de Raquel, estava na barriga da mãe quando o ruaz desorientado encalhou no chamado Esteiro do Carvão. Na manhã de dia 7 de abril de 1999, Bernardino Fernandes estava a passear o cão, que entretanto já morreu, quando o animal arrancou a correr e a ladrar em direção a este esteiro. Pescador nas horas vagas, Bernardino viu logo que se tratava de um golfinho junto à margem. Coitado, é bem que me diz outro, pedia socorro. Fui lá ao pé, depois vinha da carpintaria e outro. Disse logo que ia chamar alguém para telefonar, só que não tinha o número da reserva na altura, não sabia. Fui ter com uma senhora aqui que estava na padaria a trabalhar. O vigilante da natureza Carlos Silva foi o primeiro elemento da reserva a chegar ao local e acompanhou o golfinho durante as primeiras horas. Era muito difícil, portanto, a gente andar lá, porque ficamos as escadas logo até quase às beiras, portanto, era muita lama. Uma das coisas engraçadas é que eu, enquanto estava ao pé dele, a meter-me com ele e a fazer festas, ele estava quietinho, nem se mexia. Assim que eu saí ao pé dele para eu tentar fazer com lama e com umas tábuas e com gramatas uma represa, para ter-me a água, ele ficava todo estressado e batia com a cauda. Assim que eu vinha para o pé dele, vinha falar com ele, metia-me com ele e ele ficava quietinho, estabilizado. Na altura, Joaquim Costa ainda tinha um funcionário a ajudá-lo na carpintaria. No dia do arrojamento do golfinho,
ajudou com o que tinha à mão. Depois, na altura, pediram-me ajuda, se tinha um balde, se tinha umas tábuas, e vim mais um rapaz e viemos aqui buscar. E fomos lá entregar. A represa improvisada com tábuas e lama retinha alguma da água, mas era preciso garantir que o Ruaz não ficaria em seco. E com a maré a vazar faltavam ainda muitas horas para que a água começasse a entrar em força. Celso Santos era na altura o diretor da Reserva Natural. As condições do esteiro eram bastante difíceis, porque nesse esteiro corria um efluente doméstico, portanto não era, digamos assim, do ponto de vista ambiental, a situação mais adequada. De maneira que nós mandámos para cá os nossos vigilantes, os técnicos biólogos, que tiveram a fazer, digamos assim, uma apreciação da situação. Houve necessidade de socorrer de imediato o golfinho, porque ele não podia estar ao sol, era preciso que ele estivesse molhado, pelo menos para não secar, não é? Portanto, pediu-se a colaboração dos bombeiros. José Dias, José Batista e António Pereira foram enviados para o local após ter sido pedida a ajuda dos sapadores bombeiros de Setúbal. Mas a parte que ele começa a subir para cima, há que dar ali aquela pica toda mas para cima. Aqui foi quando ele não estava bem contrabalançado na máquina, que a gente teve que mandar arriar. Estava com o rabo mais para baixo. Todos ainda têm bem presente o desenrolar dos acontecimentos naquele dia quente de abril. José Dias era o motorista do autotanque. Fomos chamados ao local para socorrer o golfinho e entretanto com um carro com água para ir molhando o golfinho para ele sobreviver. Teve que se fazer as represas para manter ali a água e depois a bióloga junto com o nosso pessoal ia molhando o golfinho até à chegada do helicóptero para retirar do local. Eu fui no autotanque, puxámos a agulheta lá para dentro e fomos sempre molhando o golfinho. Depois eu tirei a roupa toda e fiquei em cuecas e fui lá para dentro. Porque nós bombeiros não pensamos, a gente temos que fazer. Não temos que, se pensamos que vamos de farda ou que não temos que de farda, a gente é bombeiros sem farda, não é mesmo? E fizemos o nosso melhor. Dos três, António Pereira, de 41 anos, é o único que ainda está no ativo. Uns dias de serviço aos fogos, outros na ambulância de emergência médica. Uma das coisas que eu me lembro é a pele. A pele dele é tipo veludo, é muito grossa. E é engraçado, eu passei-lhe a mão, a gente estava sempre ali a molhá-lo e ele tinha vários cortes na pele derivado às cascas dos bivalves da zona. No terreno continuavam a fazer-se todos os esforços para que o animal não perecesse devido ao calor e à desidratação. Por acaso, no dia do arrojamento, a maioria dos especialistas portugueses em cetáceos estava fora do país, num congresso sobre este grupo de mamíferos marinhos. Raquel Gaspar também não estava ao serviço, estava de baixa com uma gravidez de risco. Tinha contrações desde o 3º mês e um dia fui ao hospital, a Santa Maria, e recebi um telefonema notificando do arrojamento do Ásia. Eu não pensei duas vezes, eu tinha que ir lá. E foi um esforço muito grande porque uma das coisas, foram muitas horas e ao sol, foi em abril, mas foi um dia muito quente. Eu recordo-me de sentir a boca super seca. Havia um conjunto de biólogos mais ou menos especialistas em cetáceos que se mantinham em contacto direto, uns aqui no terreno da Reserva Natural do Estuário do Sado, outros em Lisboa do ICN, outros ainda do Jardim Zoológico. Portanto, houve uma conferência, digamos assim, telefónica permanente desses técnicos e chegaram à conclusão que, de facto, se calhar, e apesar dos riscos, que a situação menos estressante seria do animal sair içado por helicóptero. A aérea que enviou um Puma. O helicóptero saiu da base aérea número 6 do Montijo com os 5 tripulantes da praxe. Piloto, copiloto, recuperador, salvador, enfermeiro e operador de guincho. Nós, em tripulação, não voamos sempre com os mesmos pilotos, os pilotos não vão sempre com o mesmo operador ou com o mesmo recuperador. Consequentemente, temos de ter um procedimento uniformizado por forma a que todos podemos voar com todos. Agora, a nível de situações, cada situação é uma situação. Nós podemos treinar por uma panóplia enorme de situações e aparece-nos uma que nunca havia acontecido. Cláudio Maurício era o operador de guincho no Puma. Desde 2004 trabalha nas mesmas funções, mas agora com este helicóptero, o EH-101. Uma das últimas missões em que participou foi na Madeira.
Foram 2 adolescentes que meteram-se ao mar com umas pranchas de surf e quando finalmente queriam voltar para a terra o mar já não lhes permitiu. Portanto, ativaram o EH, nós temos um EH de alerta em Porto Santo e nós colocámos-nos lá e resgatámos-los com sucesso e depois deixámos-los no aeroporto da Madeira. Com metade do raio de ação em relação ao EH-101, o velho Puma, que já tinha operado na guerra colonial, é hoje peça de museu. E aqui, neste ponto e neste ponto aqui, e mais aquele terceiro ponto, eram os 3 pontos onde o guincho estava firme. E era comandado a partir de um comando que era colocado aqui. Ou seja, o operador aqui trabalhava com a mão esquerda, o comando estava aqui, trabalhava aqui com a mão esquerda, normalmente com o cruzado de joelhos. Não se passa o mesmo com o EH, que já é completamente diferente. Estava de alerta e recebemos um pedido de ajuda de um golfinho que estava em apuros num afluente do Rio Sado. Era já na parte da tarde que nos chamaram. Não foi à primeira nem à segunda que conseguiram erguer o animal com cerca de 400 kg de peso. À primeira não foi aquilo que nós pretendíamos, pusemos os ganchos lá no helicóptero, levantou, claro, o corpo do golfinho estava mais para um lado do que para o outro e claro que teve que baixar. Foi preciso garantir que haveria uma equipa de apoio à libertação na zona onde o asa iria ser largado. O vigilante da natureza, Carlos Silva, foi içado com o recuperador Salvador para o interior do helicóptero e deixado depois na enseada, junto à base dos fuzileiros. Junto do golfinho, mantinham-se 2 bombeiros, 2 técnicos da reserva e um biólogo para mais uma tentativa de levantar o animal. Nós não estávamos preparados com os meios adequados para, digamos assim, em termos de um berço, para içar o golfinho. Na altura foi preciso improvisar com redes e com várias cintas e várias coisas, ali um berço para o golfinho, mas mesmo assim nunca se sabia bem se o golfinho lá em cima não dava um solavanco e não vinha cá parar abaixo. Felizmente tínhamos levado uma maca de lona que era usada no tempo do ultramar com o Alouette 3 para resgatar feridos. E foi com isso que conseguimos. A maca não tinha nenhuma estrutura rígida, portanto abraçava completamente o corpo do golfinho, independentemente do seu tamanho. A questão seria apenas centrar o seu peso na maca. Conseguimos, ao fim de 2 tentativas, tentámos inicialmente levantar o golfinho, víamos que estava a pender muito para um lado ou para o outro, voltámos a pô-lo no chão. À terceira tentativa avaliámos que estava centrado e fizemos o transporte dele. Finalmente, o asa sobrevoou o estuário desde Praias do Sado até Troia. Na posição do Puma, a carga de suspense é feita no alçapão que está no meio do helicóptero. E o operador vai ali olhar para baixo e a ver em que estado é que está, neste caso, a carga, que era o golfinho. E lembro-me de uma imagem em que estava um pescador cá embaixo num barco pequenino a remos, à pesca, e lembro-me dele olhar para cima e não sei o que é que se passou pela cabeça do senhor, mas de certeza que aquilo não seria natural. Para todos os intervenientes neste salvamento foi um feito especial e único, apesar de Cláudio Maurício recordar uma missão com algumas semelhanças. Aconteceu uma missão também, de certa forma, parecida na Serra da Estrela, não me recordo se foi antes ou foi depois, que teve a ver com vacas que estavam a pastar na serra e também foram resgatadas de helicóptero. Mas o golfinho foi uma missão única. Rodeado de água, já no seu habitat natural, Asa ambientou-se rapidamente e pôde finalmente nadar em segurança. Ficamos aqui com ele cerca de 20 minutos e depois saltamos e ele dá 2 voltas às pessoas, a mim e a mais um jovem estavam comigo a ajudar, deu 2 voltas e depois foi-se embora. Ele levantou a cabeça, deu um salto e arrancou. A bordo do Puma, de regresso à base aérea número 6, a tripulação seguia mais uma vez com a sensação de dever cumprido. Também para Raquel, responsável pela coordenação técnica da operação no local, foi tempo de descansar. Acho que o meu corpo só descansou quando viu o Ruasa sair dali. E foi quando eu desmaiei e quando ele me deu o sinal, agora precisas cuidar de ti, já fizeste a tua missão. O esforço que representou para Raquel, grávida de 5 meses, estar várias horas ao sol numa situação de grande tensão, valeu-lhe um internamento hospitalar e o receio de perder a bebê. A história no final acabou bem, mas os 17 dias seguintes foram passados no hospital. Aí sim, aí tive mesmo
duvidei que conseguia ter a Isis, porque iria ser um parto muito prematuro, mas as coisas correram bem e por ironia do destino eu acabei por ter um parto induzido. Hoje, Isis tem 13 anos e quer ser atriz. Raquel trabalha por conta própria, ainda que mantenha uma colaboração estreita com a Reserva Natural do Estuário do Sado. Pertence à Associação Viver a Ciência, é formadora e escritora. A história do salvamento do Asa foi de tal forma marcante que, 13 anos depois, Raquel incluiu-a num livro sobre a população de Rehuazes do Sado. Eu recontei a história do salvamento do Asa, criando a lenda do golfinho voador. Para mim, haviam dois ingredientes quase mágicos, que era um golfinho ter sido chamado Asa e um dia ele voar. Juntando as duas coisas, criei esta lenda que, de certa maneira, dá um certo caráter místico à história, que eu acho que representa o esforço quase sobrenatural que é necessário para conservar esta população. Hoje, Asa continua a fazer parte do pequeno grupo de Rehuazes que residem no estuário do Sado. Os setubalenses mais antigos ainda se lembram do tempo em que o grupo era bem maior. Era centenas deles aí iam até ao Alcácer do Sal e depois voltavam. Na altura do arrojamento, a população de Rehuazes do Sado tinha diminuído para cerca de 30 indivíduos, sensivelmente o mesmo número que há hoje. Mas o seu desaparecimento constituía um risco real no horizonte, devido não apenas ao reduzido número de indivíduos, à baixa sobrevivência dos juvenis e ao acentuado envelhecimento da população, mas também à degradação do habitat. Era extremamente importante salvar-se qualquer indivíduo, não é? Portanto, e neste caso concreto, posso dizer que foi uma operação de conservação da natureza, das mais visíveis que se fez, e que eu tenho conhecimento nos últimos anos, porque aqui à volta, pelo facto de haver aqui carros de bombeiros, pelo facto de ter havido o helicóptero, gerou-se aqui uma multidão de cerca de 200 a 300 pessoas aqui à volta e de facto acho que foi uma operação de conservação da natureza extraordinária. Atualmente, segundo os especialistas, o panorama é melhor do que na altura em que o Asa encalhou, porque há mais animais jovens, mas não se sabe ao certo a que se devem os sinais de recuperação. Eu penso que foram mais outros fatores, não tanto esforços de conservação, porque o plano de ação é um objetivo que foi traçado há relativamente pouco tempo e começou a ser implementado há 2 anos. Eu penso que terão existido outros fatores, eventualmente fatores intrínsecos à própria população, que terão feito com que, por exemplo, a sobrevivência das crias aumentasse. E nos últimos anos o que nós assistimos foi que as crias recentes ainda estão na população, que era uma coisa que não acontecia, por exemplo, nos anos 80. Nos anos 80 houve anos em que nenhuma das crias nascidas sobreviveu. Marina Sequeira acredita, contudo, que o plano de ação pode contribuir para a manutenção destes mamíferos marinhos no Sado. Nós não podemos atuar diretamente na população, mas podemos atuar no seu habitat. E se fizermos isso, se melhorarmos as condições do habitat, eu penso que esta população pode sobreviver e pode eventualmente aumentar e manter-se aqui no estuário durante mais uns anos. Quer-me dar 1 ou 2 exemplos de como é que se melhora o habitat? Por exemplo, tendo cuidado na observação de cetáceos. Há regras para fazer observação de cetáceos. Por exemplo, não é aconselhável um elevado número de embarcações em volta dos animais. Mas falta fiscalização e por vezes há embarcações a mais à volta dos golfinhos. Quem trabalha com estes mamíferos marinhos defende também a importância de mais educação ambiental. No dia do arrojamento, reuniram-se algumas centenas de pessoas para assistir à operação de salvamento. Juntou-se um royal de gente nessa altura. Foi aqui um acontecimento em Praias do Sado? Sim, na altura. E foi um acontecimento que saiu bem porque já em tempos passados houve alguns que na altura também as pessoas não tinham a sensibilidade que têm hoje, né? E até mataram ali o animal. Uma situação impensável nos dias de hoje. Os Rehuazes são acarinhados, tornaram-se uma das imagens de marca da cidade de Setúbal e contribuem para a economia local,
ao atraírem à região cada vez mais turistas que os querem observar de perto.